Olá galera, tudo bem? Eu queria agradecer a minha mãe por ter filmado esse vídeo. Eu dei uma palestra na UC Davis dia 2 de novembro de 2019, que foi a semana passada. Queria falar rapidinho que, mesmo que o vídeo tenha sido bom, foi cortado 2 vezes, então eu tive que editar, mas eu tentei o meu melhor para fazer para que vocês possam desfrutar da conversa, ok? Abraços e aproveitem. Todos que estão aqui vieram por muita boa vontade, por convite, mas nós estamos falando sempre sobre educação, em aulas de português, de vários campos, linguística, literatura, mas nós não ouvimos os nossos estudantes, não é? A gente não conhece a perspectiva deles sobre tudo que a gente faz. E a ideia desse simpósio e da formação de professores é mesmo promover um diálogo entre as comunidades e a academia. Então, com muito prazer, com muito orgulho, mais orgulho que prazer, inclusive, o Daniel Carvalho Oliveira vai estar conosco hoje. O Daniel é um ex-aluno da UC Davis, ele se graduou recentemente e tem muito sucesso na carreira dele, e ninguém melhor que ele para falar sobre a experiência dele como estudante de português, e ele vai refletir um pouco sobre a identidade dele como americano brasileiro. E muito bem-vindo, eu tô arrepiada. Muito orgulhosa de você, muito sucesso na apresentação. Estou felicíssima. Okay. Olá todo mundo, meu nome é Daniel, fui ex-aluno da doutora Eugênia, eu fiz português 21 com ela em 2015. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha história navegando escola e também cultura como um brasileiro americano de primeira geração. Espero que vocês gostem da perspectiva de um aluno. Então, um pouco sobre mim, eu tenho 22 anos e eu nasci no Vale do Silício, ali em Redwood City, que está aqui no mapa. Minha família é de São Francisco, né? Tivemos aquela história do programa. E agora eu acabei de terminar um trabalho na UCSF, vou começar a fazer pesquisa na Stanford, mas eu formei aqui em Química Farmacêutica neste ano agora. E essa foto de mim na esquerda é quando eu fui study abroad no Japão, no ano passado, foi bem legal. Taiwan. Sim. Bem, minha família que estão aqui, meu pai, minha mãe e também amigos. Meu pai nasceu em Goiânia, no estado de Goiás. Minha mãe também é de Goiás, mas nasceu mais no interior. Aqui estão nossos cachorrinhos Spark. E eles se migraram para os Estados Unidos, como vários outros brasileiros e brasileiras, nos anos 90, na área da Bahia. E a minha família, particularmente, trabalhou na área de restaurantes, mas também existiam outros tipos de empregos, igual cuidar de crianças ou fazer serviços de entrega ou frete. Eu também não posso esquecer desses dois aqui, que é o meu irmão André e minha cunhada Samla, também brasileiros. O propósito de hoje, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, focando nestes 3 aspectos, educação, identidade, alguns conflitos que tive e como eu ainda estou no processo de aprender mais sobre como ser alguém da minha posição. Bem, vamos começar um pouco sobre a nossa história. Aqui é uma fotinha minha, mais ou menos 6 anos. Eu também sentia que a vida de escola e a de casa tinha hora que eu não conseguia encaixar. Porque, por exemplo, em casa nós falamos, eu aprendi a comer essa comida. E se eu fosse traduzir isso literalmente para o inglês, I learned to eat this. As pessoas ficavam olhando, assim. E eu também sinto que naquela época não tinha muito ênfase de diversidade igual eu vejo hoje em dia. E vivendo nas duas culturas, eu tive um pouco de dificuldade com a assimilação. No Centro-Oeste, por exemplo, nós temos muitas famílias lá e a gente chamava o tio do primo que tinha uma avó no outro lugar e você comia um bolo, né? Mas aqui a vida era um pouco diferente. Por exemplo, nos verões você alista para ir para um summer camp que a minha família não sabia sobre oportunidades assim. Um outro exemplo que eu vou dar também é a situação financeira, que no Brasil, um exemplo é quando íamos para Rio Quente, não sei se alguém conhece aquela área,
nós íamos para comer comidas caseiras e pagamos por quilos, uma comida que a gente conhecia, mas aqui nos Estados Unidos talvez você paga por prato e uma comida que você não entende muito, que também tem um lado bom, né? Mas outro exemplo que eu vou dar é, vamos falar se meu pai que ama pescar, quer ir pescar comigo aqui. Eu teria que sair da minha casa aqui em São Francisco, pegar esse tráfego todo e chegar até aqui em Sacramento, 2 horas, alugar um Airbnb, pagar taxas para pescar. Mas no Brasil a gente tinha mais a facilitação dos relacionamentos de família. Por exemplo, meu tio tinha uma fazenda em Mato Grosso e íamos passar o fim de semana na casa. Então, teve essa diferença, que aqui eu sentia que não tinha tanto essa comunidade. Mas também tinha igualdades. Um exemplo é comemorações e aniversários, igual Natal, Páscoa. E eu vou falar um pouco mais, em termos da minha proficiência, várias pessoas na minha situação conversam inglês e português, mas também é diferente porque a gíria que conversamos na escola não é necessariamente o mesmo em casa, e também existem tempos que nós temos que code switch, que é quando você troca de língua ou substitui, igual eu fiz agora. E como eu falei antes um pouco também, eu acho que a cultura da escola era um pouco diferente com a de casa. Um exemplo é quando eu precisava de ajuda com tarefa, eu falava, bem mãe, pai, como que eu faço essa álgebra aqui? E era, no Brasil a gente faz diferente, né? Então, eu acho que uma época que teve algumas dificuldades nesse aspecto. E eu pus essa foto aqui, alguém conhece? Não? Sim, ela é uma atriz americana com um pai americano e a mãe brasileira chamada Mayara Walsh. E foi importante eu ver ela no Disney Channel, que foi grande parte da minha infância, porque foi a primeira brasileira eu vendo a representação da minha comunidade na televisão. E se você for para a rede social dela, ela conversa em português. Foi muito importante para o meu desenvolvimento. Mas a minha família mudou para o Brasil. Voltamos para Goiânia em 2004. Meu pai é um odontólogo no Brasil, e aqui eu incluí algumas fotos, né, do Cerrado, da área que nós somos. Tem 5 anos que eu não vou. E teve vários aspectos bons de mudar de volta para o Brasil. Por exemplo, eu aprendi português a escrever e a ler. Aperfeiçoei aqui na faculdade também. Aí eu tive uma experiência com o currículo do Brasil que era um pouco diferente. Por exemplo, lá teve uma atividade que fizemos galinhada na classe e também participamos de uma peça sobre o João Rubinato. E isso foi importante para mim porque o currículo que eu estava fazendo na escola, a minha avó sabia quem era João Rubinato. E ela cantava as músicas. E aqui eu não tive também essa dinâmica. Também viajei muito e gastei tempo com família. Aqui é uma foto de mim com a minha prima Sara, lá em Iporá, em Goiás, com um gatinho. A gente chamava da leite para ele, os gatinhos de rua. Mas o Brasil também foi um pouco de um conflito para mim, como alguém que nasceu aqui. Aqui é uma família de eu com minha família. Eu não sei se o som vai funcionar, mas eu fiz de propósito. Eu pus em vermelho porque as pessoas nos deram uma identidade. Vocês são os americanos, sabe? Vocês vêm de certo lugar, vocês convertem de certa forma. Isso, pra mim, eu senti um pouco de desconforto, porque as pessoas já estão definindo uma parte de você. Por exemplo, eu sou alguém um pouquinho mais tímido nos valores sociais daqui. E eu lembro um exemplo que estava nas festas juninas, que eu nunca celebrava aqui. A professora, a gente estava dançando quadrilha, assim, eu fiquei com muita vergonha. A professora, uma menina foi no meio lá e começou a me chamar. Ai, o que eu faço? Depois eu falei, desculpa, eu não posso ser professora. Mas vocês americanos são muito frios, sabe? Então, o que isso faz com o aluno, né? Faz eu, talvez, não sentir 100% confortável. Mas, enfim, voltamos aos Estados Unidos em 2006. E foi uma situação bem diferente financeiramente, de turmas, relacionamentos sociais.
mudou de novo. A minha mãe participou de uma comunidade religiosa na Bay Area, de igreja, então tivemos um pouco do apoio da comunidade brasileira naquela área. Mas também foi um tempo difícil, foi uma das primeiras vezes que eu fui bullied na escola. Uma vez eu conversei português e uma menina americana escutou, ela falou, "Wow, you sound so bad", you know, que minha voz talvez o tom era diferente. E durante esse tempo eu conversava muito com meu pai e minha mãe, falava, nossa, eu tô tendo dificuldade aqui, tô com saudade do Brasil, vamos mudar de volta, mas talvez a solução não era só isso, né, mudar de volta. A gente talvez replicou certos aspectos do Brasil aqui. Mas o que eu queria enfatizar é que durante esse tempo, como uma criança de 9 anos, foi difícil não ter os recursos que vemos hoje, igual a representação na livraria. E isso aqui é uma foto de mim também, naquela época que eu mudei, e uma foto de mim aqui bem no quad, aqui na UC Davis. Durante a minha vida, até hoje, eu tento lutar com essa diferença de culturas. Um exemplo que eu vou dar como professores e professoras aqui foi que quando eu voltei do Brasil, o meu nível de inglês estava abaixo da proficiência para a 4ª série, e a professora me consultou, me chamou assim, e eu estava tendo dificuldade distinguindo durante o there e there, que é, né, os 3 tipos, e ela veio para mim e traduziu para o espanhol. Então ela falou, ok, there is su, there is son, and there is aí. E eu fiquei confuso, eu falei, ok, isso não está ajudando. Que agora quem tem mais entendimento da língua entende que é seu, são e lá, tem um pouco de similaridade, mas também o que restou foi também confusão, frustração. Eu já sentia que eu não conseguia inglês e a pessoa estava tentando me ajudar com a minha cultura, entre aspas, e não deu certo. Então, eu vou falar um pouco mais depois de como eu acho que podemos melhorar nesse aspecto. E não só na escola, mas afetando também o desenvolvimento da identidade, na Bay Area não tem uma população muito grande de pessoas do Brasil. E eu não consegui muito fazer relacionamentos estáveis com pessoas da comunidade brasileira. Eu tive oportunidades, por exemplo, aqui no meu primeiro ano em 2015 teve o Ciências Sem Fronteiras, e eu conheci outras pessoas de várias áreas do Brasil, mas eu não era 100% brasileiro, 100% americano. Eles falavam certas coisas que eu não entendia, e também eu acho que muito foi eu querer ter a mente mais aberta, que vendo de uma certa família, num certo contexto, existem pessoas de outros contextos. E essa foto rapidinho foi quando eu estudei em Taiwan também, que tem as letras no caráter. Foi um tempo muito importante porque eu aprendi que eu também identifico muito com a cultura asiática, que foi interessante porque muito tempo eu focava só no brasileiro e no americano, mas eu vi que se eu conseguir juntar além disso com outros aspectos, e foi um tempo muito bom que eu fiz 15 unidades de química. Enfim, I'm gonna connect the dots, eu vou tentar pôr junto e falar o que eu aprendi. Eu primeiro queria perguntar para vocês, aqui no lado esquerdo é minhas amiguinhas Bela e Sofia, que também tem um pai e uma mãe brasileiro na Bahia, e aqui na direita, quem conhece a Anitta, sim, é uma cantora de funk. Eu tentei achar uma foto aqui para pôr, mas eu queria perguntar o que vocês acham que todo mundo tem em comum. They're happy. Gostam de Música? Ok, sim. Vocês estão certos, mas eu vou focar que eles falam porta-inglês, o Port English, que foi um aspecto da minha infância. E é uma forma de usar a língua de uma forma pragmática e também de cultivar respeito por essa atmosfera de multiculturalismo. Um exemplo que eu vou dar é com a Bela, que está na direita. Eu falei, onde está seu pai? Ela falou, meu pai está no work.
Mas eu falei, E a Anitta, né, ela, na música dela, o MC Zack fala, e aí, shake your body só pra mim. Então, ela tipo, misturando a língua e ela ainda vai um passo a mais, adiciona em espanhol e fala, tô ficando crazy, faz assim, né? Então, eu queria enfatizar que o português para mim foi um aspecto muito bom, que me ajudou a utilizar as duas línguas. Outro aspecto importante que me ajudou foi conhecendo pessoas da comunidade que fala português, de várias descendências. Aqui está quem eu chamo de tia, né? Que eu não sabia que você não chamava as pessoas na faculdade de tia. Nossa, depois os outros alunos, ela é sua tia? Não, agora eu chamo de doutor Eugênio. Enfim, aqui no lado esquerdo, as pessoas que eu acho que mais me influenciou foi a Daisy, que é descendência japonesa brasileira, veio estudar nos Estados Unidos. Acima dela tem a Hannah, que tem a mãe que foi da Ucrânia para São Paulo, aí o pai judeu brasileiro. E ali a Ali também, você vê aquelas palmeiras, ela está em Goa, na Índia. Ela é indiana portuguesa, e aqui na minha aula de biotecnologia, ela, você fala português? Eu, sim. Ela, eu também. Eu falei, uau, muito interessante. Mas também tem outras pessoas aqui também. E eu usei o meu multiculturalismo para me ajudar na escola. Eu ganhei bolsas aqui. Eu apliquei para o Fulbright, infelizmente não consegui. Mas eu também fui certificado no CELPE-BRAS. E eu, usando a minha experiência com esse conflito, eu tentei propor pesquisas como minor in education, que eu fui aqui, em como cultivar mais esse senso de família ou de recursos que podemos usar. Eu também faço parte da Histórias Cantigas, eu falo Cântigas, mas está errado, que é um projeto de português como língua de herança em São Francisco. Alguns pontos que eu gostaria de propor para nós pensarmos é conversar explicitamente sobre tópicos igual multiculturalismo, ansiedade, regulação emocional, porque eu acho que isso me ajudou muito onde eu estou hoje. Isso aqui é uma foto da minha família fazendo caminhada. E a segunda proposta também é incorporar partes da sua linhagem. Aqui nos Estados Unidos já conhece muito a bossa nova, a Carmen Miranda, que fez um projeto com a doutora Eugênia. E também escutar sobre histórias da sua família, que mesmo que os meus avós que não cresceram aqui, não vivem no Vale do Silício, mas ainda apreciando que a minha avó era uma professora de português no Brasil e aposentou e teve uma carreira sucedida. E a terceira proposta, que é que eu também gosto de educação, é preparar professores para entender essas diferenças culturais. Eu acho que aqui na Califórnia tem melhorado muito, mas com a comunidade brasileira, portuguesa, ou que fala português, nós estamos mais na minoria e eu acho que essa apreciação está crescendo. Mas esse aqui é um pouco sobre a minha história e eu queria agradecer a todo mundo. Eu vou estar aqui se alguém quiser conversar depois. Obrigado. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada mesmo. Perguntas para o Daniel? Eu chamo de Dani já. Todo mundo quer comer. Eu queria só fazer um comentário que essa posição de ser um imigrante, não é? De a gente às vezes não se sentir que pertence aqui ou pertence lá, você vai ao Brasil, as pessoas dizem, você não é brasileiro mais. Ou você está aqui, as pessoas dizem, você não é americano. Né? Que muitas vezes a questão da língua, né, preenche um pouco quando você fala desse porto inglês, não é? Como essa questão, como a identidade, não é? Eu não estou lá, mas eu represento o que eu sou lá, eu represento aqui, e quando eu não estou aqui, né? Eu acho que isso para a gente como falante e como pessoas que se identificam, né, com sua nacionalidade, eu acho que isso é muito importante, né? Essa identidade que a gente tem fora
fora do lugar, né? De onde a gente pertence originalmente. Eu acho que é um alento, de qualquer forma, para nós. E trabalhar com a língua, eu acho que a gente um pouco acalentar essa identidade. Sim, e eu acho também que a comunidade portuguesa talvez tenha tido uma presença com mais gerações aqui no país, mas a comunidade brasileira, pelo menos no meu caso, meu pai e minha mãe nasceram, né, no Brasil, então foi a cultura bem diferente, onde tem pessoas que já vivem há 3 gerações, há 4, igual o Michael, uma pessoa na minha apresentação. Minha pergunta para você é como você vive nessa dualidade o tempo inteiro, como você se sente na participação cidadã? Você tem interesse, vota nos Estados Unidos, você vota no Brasil, você se registrou, como você sente isso? Mas eu sou um pouco mais passionate, envolvido na política onde eu estou situado. Okay. Yes. Eu não falo português, so I'm gonna ask. Tu hablas espanhol? Sí, yo hablo español. So, like, what's your experience during your 4 years at UC Davis as a Brazilian American? Like, what did you like best, and is there something that you would like to see change, or? I really liked meeting people who are in college as well, because you have that campus culture, right? In fact, Aiden and I were roommates. He studied in like Spain, right? In Argentina. Yeah, I was in Spain. Yeah, and he brought pão de queijo one time for me, and I was like, what? Like, that's crazy. So I think there was a lot of, I think I made community with the people. Things that I think could be improved. I don't know, not really. I think here at UC Davis we had a Portuguese club. I thought it was pretty robust. So yeah, I would say there weren't that many negative aspects in my view. So. Tenho 2 perguntas. Sim. Uma é uma observação, outra pergunta. Em primeiro lugar, obrigado pela apresentação. Eu ontem falava no jantar que é um romance que acho que a maior parte de nós conhece, que se chama Transatlântico. É de um escritor brasileiro chamado Paulo Nogueira. E o romance, essencialmente, é um romance autobiográfico e é de alguém que nasce a meio, num voo entre o Brasil, entre Portugal e o Brasil, a meio do Oceano Atlântico. E, portanto, a vida dele também vai ser cá e lá entre Portugal e Brasil. Vai ganhar algumas assimilação daquilo que é o Brasil, culturalmente, e assimilação daquilo que é português também, culturalmente. E há certos momentos em que ele nem se sente nem português, nem Brasil, nem brasileiro, portanto. Tu alguma vez sentiste essa indefinição entre nem sou tanto americano, nem sou esta confusão entre nem sou americano, nem sou brasileiro? E a segunda questão, que é uma questão importante para aquilo que é o ensino da língua, a divulgação da língua, para que o português tenha um maior mercado, há um projeto ligado ao Instituto Camões em que visa aumentar a chamada literacia científica. Ou seja, nós vemos muitos cientistas hoje em dia a escrever em inglês, e a escrever também em espanhol, portanto, teses, dissertações de doutoramento, artigos em inglês e em espanhol, mas há uma certa, uma certa timidez em escrever em português artigos científicos, e nós não podemos esquecer que o português atualmente é a 4ª maior língua do mundo falada. Tu no teu futuro, e essa é uma questão do futuro, sei que vais frequentar a Stanford, não é? Vais escrever na parte, portanto, e até pela questão farmacêutica, porque, por exemplo, Portugal, a maior exportação portuguesa para os Estados Unidos, a 2ª maior exportação são produtos farmacêuticos. Portanto, a indústria farmacêutica de Portugal está muito presente, não sei brasileira, mas aqui nos Estados Unidos, farmacêutica. Tu pensas em fazer investigação em português, em inglês ou Portuguese English? Ou bilíngue, pois, também. Eu acho que por onde eu estou agora, o que eu acho difícil de ciências é que tem muitas palavras técnicas, igual, por exemplo, em química, cyclopropene, né? Como que eu falo isso em português? Ciclopropene, não sei. Eu acho que é uma possibilidade, mas eu sempre
eu consigo me expressar mais em inglês. Meu vocabulário e a forma de escrever, eu fui ensinado aqui, mas eu sempre estarei aberta. Se eu receber os recursos, as conexões. E parte do CELPE-BRAS foi essa certificação. Quem sabe eu posso usar para saber que eu sou proficiente o suficiente. Se você for para o Brasil fazer uma investigação, provavelmente acaba escrevendo também. Sim. Em Portugal não, em inglês. É impossível hoje trabalhar com química farmacêutica em Portugal e escrever português. Acho. É? Não. No Brasil não, claro. Não, acho que não tem essa ideia. A minha prima faz a investigação ela é mestra, antigos mestrados, na Universidade do Minho, mas escreveu em português. Mas uma coisa que eu falo é que, igual eu estou aplicando para a farmácia, e eu enfatizo que eu sou brasileiro, que eu quero trazer esse aspecto da cultura, porque talvez se não for pela a escrita, no papel, as interações que as pessoas precisam quando interagindo com alguém de medicina, também eu não vejo muita representação nessa área. É uma coisa que eu acho que me distinguiu um pouco nas minhas aplicações. 2 comentários. O Sim. primeiro é que o Dani plantou uma semente. Então, muito gentilmente, eu o convidei para gravar um vídeo relatando a experiência dele participando das aulas de português e justamente sobre a identidade. O vídeo foi para o YouTube e o Jordan, que é amigo do Dani, mas lá da área da Bahia, hoje faz aulas de português. E a comunidade tem aumentado bastante, Dani. Então tem muitos Danis na aula de português hoje, tentando se reconectar. E a gente tem o Jordan, tem a Sarah, tem a Elizabeth. E cada vez mais a comunidade é forte. E a outra é mais forte. O outro comentário é sobre os exames de proficiência. Então, apesar de não serem dedicados para falantes de herança, não existe nenhum empecilho para que falantes de herança se candidatem a esses exames. E o CELPE-BRAS é um bom exemplo de como empoderar um estudante que, como você, chegou na sala de aula achando que meu português não é bom. Sim. Eu não falo português. Você se comunica perfeitamente em português, seu português é fenomenal. O português é a sua língua, assim como o inglês também. Mas o CELPE-BRAS precisou estar ali para te provar que você fala português fluentemente. Então, os exames de proficiência, eu encorajo todos os meus colegas a fazerem a mesma coisa, dão essa confiança a mais para os estudantes. E não é só a certificação, assim, o processo de você ir para uma sala de aula e conversar a sua língua. Eu acho que isso que faltou, né? Então, tendo esse recurso aqui foi muito bom. Tem mais depoimentos como os do Dani no